Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus, e acampou-se perto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós, e nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: Que quer dizer esta grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram, e diziam: Os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: Ai de nós! Por que nunca antes sucedeu tal coisa? Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o foram vossos, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda, e houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava ele sentado numa cadeira ao pé do caminho vigiando, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: Que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e o anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos, e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Estou vindo do campo de batalha, donde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: Que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou ao menino de cabo, dizendo: De Israel se foi a glória. Porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Primeiro Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a levaram de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Entretanto a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, a Asdod e aos seus termos.
O que tendo visto os homens de Asdod, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os chefes dos filisteus, e disseram, que faremos nós da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada para Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhes tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu porém que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar a nós e ao nosso povo. Enviaram, pois, mensageiros, e congregaram a todos os chefes dos filisteus, e disseram, enviai daqui a arca do Deus de Israel, e volte ela para o seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subia até o céu. Primeiro Samuel capítulo 6. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizeres, que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. Responderam eles, se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa, então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram, qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam, segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens, dos vossos tumores, e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre vosso Deus, e de sobre vossa terra. Por que, pois, endureceríeis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo, e este não se foi. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca de Senhor, e ponde-a sobre o carro, também metei num cofre, ao seu lado, as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim enviareis, para que se vá. Reparai então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal, mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro, e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, vendo-a, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra, e no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes,
Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, e fazei-a subir para vós.